São Paulo diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E veja, meus queridos, nós somos guiados pela palavra e não pelos nossos olhos. Às vezes os nossos olhos nos traem. Às vezes a gente fica colocando os nossos olhos e diante dos nossos olhos se apresenta tanto pecado, tragédia, desgraça, sofrimento e impureza que a gente já nem escuta mais nada a respeito desse tal Jesus de Nazaré. Portanto, irmãos, a fé está no ouvir a palavra, meditar a palavra, estudar a palavra, grifar a palavra, fazer diário espiritual com a palavra. Por isso nós necessitamos da palavra de Deus todos os dias. Porque a fé ela vai se formando dentro de nós, né? De algum modo a gente poderia dizer assim, a fé vai nos tomando, vai crescendo. Será que a gente leva as boas notícias de Jesus para as pessoas? Ou o nosso cristianismo é só não, proibição, pecado, diabo não pode? Claro que tudo isso faz parte do que é a fé. Mas veja, meus irmãos, o mundo está necessitado de boas notícias a respeito de Jesus. Evangelho significa boa notícia a respeito de alguém. E era uma palavra, evangelium, era usado para falar quando o rei mandava boas notícias para as províncias. Não vai cobrar imposto. Evangelho era coisa assim para isso. Então, evangelho vem de evangelho. Boas notícias a respeito do Todo-Poderoso da vez. Então, evangelho significa boas notícias a respeito de Jesus de Nazaré. Veja, nós precisamos falar as boas novas de Jesus. Um evangelho, uma partilha de vida um pouco mais propositiva. A gente precisa de um evangelho que nos ensine a viver a vida. Né? Isso vale, olha, às vezes o que a gente faz como catequese, como educação das pessoas dentro de casa, é o evangelho do não pode, Deus não gosta. Sim, tem um monte de coisa que Deus não gosta, mas o que Deus gosta? O que alegra o coração de Deus? Quais são os benefícios de crer em Jesus? Então veja, queridos, a importância de ouvirmos boas notícias sobre Jesus Cristo, né? Os testemunhos, da gente dividir com o outro o que Jesus tem feito em nós. Quando a gente começa a andar com Jesus, os nossos assuntos ficam muito polêmicos em torno das coisas que não podem, né? Quando, na verdade, por que a gente não partilha o que Jesus está fazendo em nós? Né? Fale do Jesus que está te ensinando a ter paciência, caridade com o pobre, sabe? Compreensão com a tua sogra, que ela é difícil, né? Que você manda mensagem para o padre, sabe? As boas notícias sobre. E aí, claro, se perguntar se pode ou não pode, a gente tem opinião para tudo. Mas, boas notícias a respeito de Cristo. Quem ainda não enxergou que nós estamos nessa vida para conhecer, amar, servir, nos unir e seguir Jesus, não enxergou nada do que tinha que enxergar. Você e eu podemos abrir os olhos de muitas pessoas. Não só pela cura, pelo emprego, pelo bem material. E Deus dá tudo isso. Peça com fé. Mas nós podemos abrir os olhos de muitas pessoas, não só por aquilo que Deus nos dá, mas pelo nosso seguimento do Senhor, vendo isso, vendo alguém que pegou o milagre e não virou as costas para Jesus. O povo glorificou a Deus. Sejamos nós, meus irmãos, um louvor de glória. Sejamos nós motivo de louvor ao nosso Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.